Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, um lado bom aí dos estudos que a gente tá levantando aqui no canal, né? Dos algoritmos que a gente tá criando para classificar as partidas e tudo mais. Um lado bom é a gente poder facilmente encontrar pérolas aí do xadrez, né? E uma delas é essa playlist que eu vou começar agora, as piores partidas do Magnus Carlsen, né? Ô Rafa, qual que é a ideia dessa playlist? A ideia dessa playlist é mostrar, né, que realmente até mesmo um campeão do mundo, até mesmo os melhores jogadores do mundo já tiveram seus dias difíceis, né? Então a ideia é essa, e a gente dá uma olhada também que os jogadores são seres humanos, né? Já passaram por tudo. Então eu coloquei lá o algoritmo para trazer algumas das partidas com um bom número de lances, não as mais curtinhas, né? Com pelo menos ali 15, 20 lances para adiante e com uma baixa, baixa média, né, de correlação entre os índices dos lances feitos pelo jogador e o lance feito pelo computador, né? Os lances que se distanciam bastante ali do lance do computador. E a gente vai ver uma dessas partidas então do Magnus Carlsen aqui depois da vinheta. Então as piores partidas de Magnus Carlsen, vamos lá. Muito bem, galera, a partida que eu vou mostrar hoje... Ô, Rafa, o que é isso aí? Tem uma porta aí, tem um negócio estranho aí. Calma lá, pronto, agora tá resolvido. A partida que eu vou mostrar hoje aconteceu entre Magnus Carlsen e o jogador Oleg Kornev, tá? Então aqui a gente tem o Magnus Carlsen com... A partida aconteceu em 2004, o Magnus Carlsen com 14 anos de idade apenas, mas já com um nível muito grande, aqui chegando já no nível de grande mestre, né? E aqui ele tá encarando um grande mestre da época, bastante forte, a partida que aconteceu em Reykjavik, tá? E vamos dar uma olhada então aqui nos lances. E lembrando, galera, falando aí de reunir dados, de algoritmos e tudo mais, a sua empresa pode estar precisando de saneamento. Rafa, como assim? Você tá falando que eu trabalho num lugar sujo, né? A empresa que eu trabalho? Não é isso, saneamento de dados, galera. É muito importante que a saúde dos dados da sua empresa esteja em dia, tá bom? Então, para evitar ali prejuízos que acontecem quando você tem remissão de notas fiscais, reenvio para o cliente porque o cadastro estava errado, né? Fez um pedido para o fornecedor, chegou outra coisa porque o cadastro estava incompleto. Uma série de problemas que a sua empresa pode ter por conta da falta de saneamento de dados, falta de gerenciamento de cadastro. Quer ver número da empresa? Quer puxar um relatório lá para o seu diretor? Não dá, os dados não estão legais. Exporta para Excel, vai perder vários dias, né? Vamos parar com isso? Entre em contato com a 4MDG, o link aqui para você entrar em contato com eles está aqui na descrição do vídeo. Pede um diagnóstico gratuito, tá bom? Da tua área ali, como é que tá e o que a 4MDG pode fazer ali para melhorar o seu dia a dia e os resultados da sua empresa, tá bom? Muito bem, galera, Oleg Kornev abre aqui a partida com o E4, o peão do rei. E o garotinho Magnus Carlsen aqui, que não devia ter dormido direito na noite anterior. Brincadeira, brincadeira. C5 aqui, segue com a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6 e aqui D4, abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo em F6, o garotinho ataca o peão. Cavalo C3 protege. E aqui G6, olha aí a variante do dragão aqui da defesa siciliana. Legal? Dizem que tem esse nome porque essa formação parece a constelação de Draco. Não sei se é verdade isso, mas eu ouvi essa teoria outro dia. O que vocês acham sobre essa teoria? Parece interessante, eu preciso ver a constelação de Draco para ver se é mais ou menos por aí mesmo. Bom, aqui bispo E3 foi jogado e agora bispo G7. Eu acho que tem meio uma teoria que parece aquele dragão, né? O dragão chinês, assim, sei lá. Bom, vamos lá. Aqui F3 foi jogado. Bacana essa variante aqui do Oleg, que passa o bispo, joga com F3, prepara para colocar a dama, vai fazer o grande roque e vai estourar um G4 e vai atacar na ala do rei, enquanto o Magnus Carlsen vai tentar atacar na ala da dama. É isso que acontece em geral na variante do dragão. Cavalo C6 foi jogado, dama D2, olha lá. Aqui roque pelo Magnus Carlsen, grande roque aqui pelo Oleg, tá? Então realmente o tema é esse. O Carlsen segue aqui com o bispo D7, também jogado um lance como A6 para preparar o B5. Bispo D7 também um excelente lance. E o Oleg não perde tempo para atacar na ala do rei, manda bala no G4. Magnus Carlsen joga com torre C8, rei B1, o profilático, e aqui cavalo E5, pressionando o ponto de F3, o cavalo não pode sair daí, o cavalo também quer vir para C4, apoiado pela torre.
até aqui como manda o manual, lances teóricos aqui, os dois jogando muito bem. Aqui bispo em E2 foi jogado pelo Oleg, protege em F3, prepara aqui, conecta as torres, e o Carlsen segue agora com o lance B5 imediatamente. Gostei desse lance aqui do garotinho Magnus Carlsen indo para os gambitos aí, sacrificando o peão para tentar abrir a posição e atacar o rei do adversário. Legal, hein? Aqui cavalo de C por B5 e agora o Magnus Carlsen joga com A6 atacando o cavalo. O cavalo volta para C3, Magnus Carlsen coloca o cavalo aqui em C4, praticamente forçando a captura aqui do cavalo. Então, dama C1, estaria vindo cavalo A3 aqui, olha que bonitinho, né? Não quero trocar aqui, ó. O Magnus Carlsen provavelmente estava querendo jogar isso daqui, né? Lembrando que ele já tem nível de GM aqui, quase nessa época, né? Então aqui depois de rei A1, por exemplo, aqui se peão toma a torre por cavalo, recupera a peça na hora, com o tempo sobre o peão e abrindo a coluna B. Talvez as brancas fossem evitar isso, mas torre por C3 estaria vindo de qualquer maneira, assim como jogam os jogadores de dragão, né? Eles são loucos para jogar torre por C3, né? Pode fazer uma pesquisa aí, vamos buscar os dados aí. Quantos lances existem em torre por C3 quando as negras jogam a siciliana dragão, né? Vai encontrar um monte. Aqui B por C3, por exemplo, dama em A5, e aqui vai virar alvo. Daqui a pouco esse bispo acorda, vira um monstro, né? O bispo da dragão. Esquece, isso daqui é insustentável, né? Então o Magnus Carlsen já com grandes ameaças, por isso praticamente forçado capturar esse cavalo, tá? Bispo por C4 seguiu na partida, torre por C4, B3, um lance bem corajoso aqui do Oleg, porque enfraquece a diagonal de casas escuras, mas vem com o tempo sobre a torre. E aqui o Magnus Carlsen começa a inventar moda aqui, joga o lance dama B8, cravando aqui o peão. O Oleg fala rei A1 e agora eu tô atacando a sua torre. E o Magnus Carlsen, garotinho marrento, joga esse lance torre de F em C8 aqui. Gostei dessa marra toda aqui do garoto. Aposto que ele deu um grande susto aqui no grande mestre. O cara falou, o que é isso? Pelo amor de Deus, o cara tá me sacrificando agora aqui a torre, eu não tô entendendo mais nada, né? E aqui acho que ele ficou realmente com bastante receio e jogou o lance cavalo de D em E2, né? Então aqui já começa a ser um grande blefe, né? Porque, na verdade, é o seguinte, pessoal. Aqui as brancas podem simplesmente tomar, aqui depois desse lance aqui, as brancas podem simplesmente tomar a torre, né? Então, não tem continuação. Aqui você pode pensar o seguinte. Ah, vai jogar a torre por C4 e daqui a pouco vai ter uma pressão insustentável para cima do cavalo e tudo mais. Mas as brancas conseguem defender facilmente. Por exemplo, torre aqui em B1 e depois de dama C7 pilhando para cima do cavalo. Torre B3 aqui tá de boa, né? Tá de boa, segurou toda a posição e as brancas não tem nada a temer. E tem uma torre a mais, né? Então é muito interessante que o adversário aqui respeitou esse lance e não tomou, porque seria o melhor lance e não é tão complicado assim, né? E aqui o adversário então ficou assustado e jogou cavalo de D em E2. Nessa posição talvez o Magnus Carlsen pudesse ter jogado torre aqui em C5, simplesmente tirando a torre aqui da ameaça, né? Ou voltar ela lá para C8 de repente. Não sei, são lances aqui possíveis na posição, né? A posição já bem complicada, porque torre C5... tá recebendo todo tipo de ataque descoberto, né? Uma posição já complicada. Mas aqui, então, o Magnus Carlsen deu essa blefada e o adversário respeitou. Aqui ele não capturou a torre. E o Magnus Carlsen falou ele não capturou, então agora eu vou inventar moda mais ainda, né? E joga, então, o lance aqui, bispo por G4. Que loucura é essa? Que loucura é essa? E aqui o Oleg joga aqui o lance C5. Para tudo, Rafa, para tudo. Não é possível que o Magnus Carlsen tá com 3 peças atacadas, eu nunca vi isso na minha vida. Vamos entender um pouquinho o que tá acontecendo, né? Aqui, pessoal, mais uma vez, Magnus Carlsen vai para um erro grave aqui jogando bispo por G4. Aqui tem um lance que vence no ato, né? Cavalo aqui por E4, vence a partida no ato, abrindo a pancada aqui do bispo da dragão, né? Com um tempo sobre C3, praticamente forçando a captura. E aqui as pretas têm simplesmente, pessoal, é muita pressão para cima de C3. Torre por C3, good game, acabou o jogo, né? Recuperando a peça e as brancas não podem capturar aqui a torre. Por conta de bispo por C3 com cheque ganhando a dama, né? Então aqui teria que jogar um rei B1 e tá vindo torre por C2. Good game, isso daqui com vitória. Aqui para as negras com certeza, né? Um lance como dama B4. E aqui tudo bem, dama por 2 torres, mas por conta do rei exposto à atividade do par de bispos, as pretas vão ganhar essa partida, vantagem gigantesca, né? Então é curioso que o Magnus Carlsen não foi para esse lance vencedor e jogou esse lance bispo G4. E agora as brancas podem jogar simplesmente B por C4 de novo e ficarem melhores, né? E aqui é simples assim, não tem uma continuação, tá entregando uma torre limpa aqui o Magnus Carlsen.
né? Tá entregando aqui uma torre limpa. Mas o adversário assustado faz esse lance E5. E agora a partida realmente tá complicada. Magnus Carlsen segue com o bispo por F3 aqui. Temos E por F6 capturando o cavalo. E aqui, galera, o Magnus Carlsen tá de volta no jogo, tá? Quer dizer, ele tá na luta aqui, as brancas já estão melhores, né? O bispo tá atacado e tudo mais. E o Magnus Carlsen poderia jogar aqui um lance como torre por C3, mas ele prefere jogar bispo por F6, ok, o bispo tava atacado. E a partida seguiu aqui com mais uma vez o adversário tá com muito medo do Magnus Carlsen. Ele joga o lance bispo D4. Por que ele não me toma essa torre nunca, né? Esse maior blefe da história aqui é essa partida e o adversário não capturou nunca. Ele achou que ele nunca poderia capturar essa torre e aqui é só capturar. Tudo bem, bispo por E2 e aqui tem uma complicação, porque esse bispo, se dama toma bispo, o bispo por C3 vai dar mate, mas aqui você consegue jogar a torre B1. E aqui é o seguinte, defendeu toda a posição, né? A dama tá atacada, a dama sai para 8, por exemplo, e aí sim você joga um bispo D4 combatendo a diagonal de casas escuras, né? Por exemplo, aqui bispo toma, dama toma, bispo por C4, as brancas têm uma torre a mais, as pretas têm 3 peões a mais, a posição é confusa, mas eu acredito que as brancas estejam melhores, né? Os computadores certamente colocam as brancas aqui como melhores. Entre seres humanos vai dar um trabalho ainda, porque as pretas têm muitos peões, o rei aqui está exposto, mas a posição parece safe, né? Parece segura aqui. As brancas conseguiram defender e as pretas vão ter que lutar aqui por alguma coisa, né? Então é curioso aqui que mais uma vez o Oleg não captura aqui a torre. Segue com bispo D4, morrendo de medo aí do bispo. O Magnus Carlsen agora segue com bispo por D4. Temos cavalo por D4. E aqui as pretas podem jogar simplesmente torre por C3, protegendo o bispo, e ir para um final com 2 peões a mais. Por exemplo, torre por C3, cavalo por F3, torre por F3. As pretas vão para um final aqui com 2 peões a mais, né? Mas aqui o Magnus Carlsen faz o lance bispo por H1, mais um erro na partida, porque agora basta capturar aqui em C4 e as brancas estão no jogo, tem uma ótima posição, já não tem mais aqui as brancas, o Carlsen já não tem mais o bispo de casas escuras e tudo mais, pode capturar essa torre numa boa, numa boa. Mas aqui o Oleg prefere capturar o bispo, para sorte do Magnus Carlsen. O Carlsen tá errando e o Oleg também, bastante. A partida aqui seguiu agora com dama B7 aqui pelo Magnus Carlsen, interessante, atacando a torre. Também existe uma pressão aqui em C3. O Carlsen tá criando confusão, né? Torre G1 foi jogada e agora a torre de 4 em C5. O adversário ainda joga o lance aqui protegendo, mas nesse momento o Magnus Carlsen deve ter apontado ali que caiu o relógio, porque nessa posição o Magnus Carlsen vence aqui a partida, né? Interessante que ele jogou esse torre C5, por que não tomou o cavalo? A gente fica querendo entender aqui essa partida. E na verdade tudo dá a entender, né? Que foi uma grande, apesar das imprecisões, aqui a gente vai olhar o relatório aqui do chess.com. Na minha opinião foi uma grande genialidade aqui do Magnus Carlsen, né? Quando ele deixa aqui a torre, né? Quando ele deixa aqui a torre e traz a outra, eu acho que aqui ele começou a criar problema pro adversário, o adversário começa a se complicar no relógio, né? E a gente vê que tudo não passou de uma partida entre seres humanos, com os blefs, com a questão do tempo, como tem que ser, né? O xadrez da vida real aqui, né? Então a gente vê realmente muito blefe. E é aquela história, galera, a grande lição é, quando o seu adversário tá caindo o tempo dele, o que eu tenho que fazer? Jogar rápido? Não! Crie confusão, né? Provavelmente o garotinho Magnus Carlsen aqui já sabia isso e estava fazendo isso, né? Criando confusão para cair o tempo do adversário, mesmo fazendo alguns lances que não eram os melhores da posição, mas aqueles que necessariamente iriam complicar aqui a partida, né? E aqui a gente tem o relatório aqui do chess.com, vou mostrar aqui para vocês, olha só, né? E aqui, que é isso? 68,5% de precisão aqui pro Oleg, 59,7% aqui pro Carlsen, ele foi pior aqui a precisão, a gente vê no gráfico, né? É uma partida muito curta aqui, né? Então, na verdade, ó, 10 lances aí foram de livro, a partida teve 20 e pouquinhos lances. Quantos lances teve aqui a partida, ó? 25 lances, né? Então, dos 25 lances, 10 foram aqui de livro, o que puxam a precisão até lá em cima, né? Pelo menos a perda média de 100 peões aqui tá garantida. Aqui lance bom, lance excelente, melhor lance, lances excelentes. Todos fizeram muitos lances bons, exceto os lances erro, 3 gafes e vitória perdida. Aqui 2 erros, 3 gafes e uma vitória perdida, né? E tanto que aqui as estatísticas não são tão ruins assim, galera. As estatísticas não são tão ruins assim para os dois jogadores, né? Aqui o Oleg, que tinha um rating de 2.566, jogou com uma força de 2.402 e o Magnus Carlsen jogou com a força do próprio rating aí, né? Você fala, poxa, Rafa,
Mas os caras de 2.500 não jogam tão mal assim, né? Na verdade, galera, a performance aqui, né, dos jogadores leva em consideração qual foi a média de lances que você fez, se seus lances foram parecidos com os do computador ou não, e qual é o rating do teu adversário, né? O que influencia também bastante. E a gente vê aqui no gráfico da direita que realmente a maior parte dos lances dos jogadores foram os melhores lances, os lances do computador, né? No entanto, como a gente vê que houve aí alguns erros, e a partida teve poucos lances, acabou puxando a média para baixo e apareceu aí nessa lista corretamente como uma das piores partidas aí de Magnus Carlsen, né? É isso, galera. Postem aí nos comentários o que vocês acharam dessa playlist, né? Se a gente pode fazer também depois essa playlist das piores partidas de outros jogadores também, né? Se vocês curtiram essa ideia. E também que outras playlists a gente pode encontrar sabendo agora que a gente consegue classificar aí, né? Qual foi o rating de performance do jogador naquela partida. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Se você quiser saber mais sobre a 4MDG, continua aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. Aí o que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade, todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, os seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados, você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática para resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link está aqui na descrição do vídeo e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa então, leva pro teu gerente, pro teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo!